Começando agora a nossa nova live de quinta-feira, né? Eu e Fernanda Soares. Começamos hoje a nossa quarta live, maravilhosa. E hoje nós vamos falar sobre temperamentos. Vocês já ouviram falar sobre temperamentos? Vocês já ouviram falar do temperamento do seu esposo ou da sua esposa? De quem vocês se relacionam? Pois bem, hoje a gente vai falar sobre isso. Eu vou convidar aí a minha amiga Fernanda Soares, né? Que vai entrar aqui para falar com a gente. Vamos lá fazer. Vai estar conversando sobre temperamentos no relacionamento. Qual será o seu temperamento? Qual será o temperamento do seu esposo, da sua esposa? Olá! Oi, Fernanda. Boa tarde, Carminha. Boa tarde, gente. Boa tarde. Vou colocar aqui a altura. Tudo bem com você, Fê? Tudo ótimo. Super feliz de estar de novo nesse espaço, Carminha, que a gente tem construído com tanto carinho. Ai, que bom, né? Tá mesmo, né? Eu acho que é tão gostoso fazer essas lives aí para chamar a nossa atenção a respeito de coisas que a gente às vezes deixa passar, né? Nem fala sobre isso, não é mesmo? E hoje esse assunto está muito no nosso dia a dia, né, Carminha? Porque eu me pego falando, ainda mais agora que a gente conhece mais os temperamentos, mas eu costumava falar que eu me achava uma pessoa fácil de lidar. E às vezes eu ainda ouço, mas eu sou fácil de lidar, mas o meu companheiro ou a minha companheira não é nada fácil. É um gênio forte, tem um jeito difícil. E hoje a gente vai entender sobre isso, gente, sobre os 4 temperamentos. E aí vocês talvez consigam identificar, assim, nas entrelinhas, qual é o temperamento do seu parceiro. De começar, Fer, que tal você falar um pouquinho de você rapidamente, porque tem pessoas que estão entrando aqui hoje e não te conhecem também. Sim, Carminha, deu uma cortada. A minha apresentação Sim. aqui. Você estava fora do... Tá. Eu me chamo Fernanda Soares. Eu trabalho com coaching de casal e relacionamento, assim como a Carminha. E a gente está nessa empreitada, cuidando dos relacionamentos. Eu sou farmacêutica de formação, mas já atuo faz mais de 3 anos que eu estou trabalhando com desenvolvimento de relacionamentos, o desenvolvimento pessoal. Eu sou uma ponte nessa melhoria, nesse upgrade aí dos relacionamentos e da vida pessoal profissional. Isso aí, gente, olha, maravilhoso, né? A Fernanda é show de bola e nós nos juntamos aí para fazer essa parceria porque nós acreditamos muito nos relacionamentos. Nós acreditamos que os relacionamentos podem se superar, podem ser saudáveis, podem ser de qualidade, nós podemos retomar aquele amor, nós podemos ter a paz no nosso relacionamento, podemos ter a tranquilidade, a harmonia na família. E esses pontos são algumas coisas que a gente vai deixando de lado e que precisa de um olhar diferenciado, né? Talvez você conhecendo um pouquinho sobre esse outro, isso vai te ajudar a conhecer melhor o seu parceiro, a sua parceira, em alguns detalhes, e vai possibilitar que você se coloque mais ainda no lugar dele ou dela, tá bom? Então, Fê, eu vou te convidar para começar a falar sobre isso, sobre esse ponto. E qual é o primeiro temperamento que você vai trazer hoje para nós discutirmos, falarmos um pouquinho, refletirmos, né, sobre isso? Eu vou falar do colérico, o primeiro. Ok. E eu não vou me prender muito no nome. Carminha, eu vou só com a Ana, a Ju Martins. Meninas, sejam muito bem-vindas. Vamos falar do colérico, que pode ser também
Esses nomes é só para que a gente aprenda, porque a gente não vai chegar para o nosso parceiro e falar, olha, eu acho que você é colérico, eu acho que você é dominante, eu aprendi na live com a Carminha e a Fernanda. Não, a gente vai entender os comportamentos, mas a gente não vai colocar o dedinho apontado para ninguém, a gente só vai entender. Porque esses nomes a gente não vai rotular ninguém, nem a gente mesmo, nem ninguém. Mas vamos falar do colérico. O colérico é aquele temperamento, aquele tempero que também pode ser entendido como um temperamento mais dominante, um executor, o que tem comandante, dá essa ideia de necessidade de comando. É uma pessoa com muita energia, muito focado para o trabalho, para a realização, muito prático. Ele também se apresenta extrovertido e parece que está sempre com pressa. Ele tem uma postura firme, sabe? Autoconfiante, que fala com muita... vai direto ao ponto. Não cuida muito das palavras, fala o que precisa ser dito, sem cuidar muito de como a pessoa vai receber. Porque a forma de funcionamento dele é essa. Ele é bem objetivo, não é, Fê? Ele é muito objetivo, Carminha, objetivo, direto, prático. Isso é legal, gente, vocês olharem para vocês, para ver quais desses perfis, assim, quais dessas características, não perfis, características, vocês têm. E observando o seu companheiro, sua companheira, você vai conseguir perceber também qual que está mais potencializado nele esse perfil que a gente está colocando aqui, né? Quais são as características que te chamam mais atenção? Né? Se é essa pessoa aí mais objetiva, vai, resolve, e o negócio dele é rápido, é resolver, ele tem energia e vai firme, né? Uma pessoa mais firme, segura. Eu estou falando aqui os traços positivos, porque o temperamento ele também vai ter alguns negativos. Então, a gente sempre vai ter pontos fortes e os pontos que nos seguram, que a gente precisa melhorar e cuidar. Então, eu já vou trazendo um pouquinho desses dois contrapontos. A parte boa, mas vem o pacote. Nos temperamentos, nos perfis comportamentais, a gente sempre fala do pacote, que a gente ganha o embrulho todo. Vem com os pontos positivos, mas também vem com pontos negativos, e é assim com a gente, com o outro. Só que a gente precisa entender essa forma de funcionamento. Voltando um pouquinho para o colérico. É uma pessoa que vai também se apresentar com uma emoção, digamos assim, o impulso da agressividade é forte no colérico. É o pavio curto, Carminha. Quando a gente se depara com uma pessoa que ela mesmo se denomina, eu sou pavio curto mesmo, esse é um indicativo desse temperamento, o temperamento colérico. Tem uma base da nossa biologia, da nossa genética, mas também tem muito de como a gente, da nossa estrada, da nossa bagagem. Então, o dominante, o comandante, o colérico, ele vai se apresentar. Muitas vezes também, para ele é muito importante a autonomia. Ele tem necessidade de comandar. Então, no relacionamento amoroso, pode ser aquela pessoa que está sempre controlando o outro. Onde você está? Que hora que vai chegar? O que você está fazendo? Porque isso, muitas vezes, sai automático. Ele tem essa necessidade de controle, de direção. Às vezes você vai conversar com um colérico, você vai desabafar, contar alguma coisa, ele já pega e já quer dar a solução. Nem pergunta muita coisa. Ele ouve e já quer te mostrar o caminho, já quer mostrar como que você tem que fazer, por esse funcionamento voltado para resolver problema. Às vezes competitivo, impaciente, ele não tem muita paciência para ouvir
ele vai querer dizer, ele vai querer falar, apontar direções, vai estar sempre com pressa, não tem muita paciência para ouvir, para saber das pessoas, porque ele está muito focado em resolver as coisas, em trabalho, em tarefa, muitas vezes a emoção fica em segundo plano. Esse é o temperamento colérico. E no relacionamento, né, Fer? Enquanto ele estiver podendo manter lá a liderança nesse relacionamento, ele vai ser super amigável. Senão a coisa não vai fluir, gente. Olha aqui, a Mary colocou lá que tá perfeito, né? Como lidar com os coléricos? Essa é a pergunta dela, né? Então a gente vai novamente aí, né? Nós temos, a Simone também está colocando colérico, meu malvado favorito. Como lidar com isso, né? Como lidar com essa pessoa, né? Objetiva, segura, né? Energética, ativa, né? E aí, Fer, o que a gente pode responder para a Mary? Está dizendo como lidar com esses coléricos ou coléricas? Pois é, como que a gente lida com uma pessoa com um tem sim? Porque os coléricos enxergam o mundo como assim como eles são, porque é como se tivesse uma lente, um óculos. Ele enxerga o mundo de acordo com esse óculos que ele se enxerga muito forte e confiante, ele vai enxergar as pessoas como ele, como lidar. A gente tem que primeiro entender esse funcionamento. Não é nada contra você, é um jeito de funcionar. E muitas vezes ele funciona no automático. Então a gente primeiro precisa entender, porque isso já alivia esse choque. Dependendo do nosso temperamento, entra em choque com o do colérico. Exatamente. Imagina colérico com colérico. Ou um outro temperamento que a gente já vai falar que é o oposto ao colérico. Que aí vai ser uma pessoa, no relacionamento, como a Carminha falou, se para lidar com um colérico, às vezes o outro parceiro, o outro cônjuge, engole, não fala para não criar atrito, se for um temperamento mais evitativo. Mas a gente vai entender todos os perfis. Isso, o colérico é uma pessoa animada, né? Contagia, então ele quer que todo mundo esteja nesse contágio da alegria, né? Porque ele ali e o agora, não é? Isso, e rápido, né? Porque às vezes não tem muita paciência com o ritmo das outras, quer ser. Então, para lidar com as pessoas, a gente precisa se sintonizar com esse temperamento. Porque diante de um colérico, você tem que buscar falar a língua que ele entende. E aí, como ele é muito prontidão, muito prático, se eu não tenho esse temperamento assim, eu vou me ajustando. Porque aí, com um colérico, o ideal é que você seja objetivo. Carminha, você está me ouvindo? Estou te ouvindo. Estou te ouvindo. Porque a imagem congelou, não sabia se você estava me ouvindo. Com o colérico, a gente se ajusta para ser prático como ele, para ser assertivo, para ser focado como ele. Então, para lidar com os comportamentos, a gente tira um pouquinho, a gente sai um pouquinho do nosso temperamento e busca se alinhar com o temperamento que o outro fala, que o outro se apresenta. Sim, faz sentido, Carminha? Faz todo sentido. A Mary colocou, imagina colérico com narcisista. O narcisista é aquele que, dentro da nossa linguagem, né, é aquele que tem amor próprio, ele é a referência, ele é o poder, ele é o melhor, ele é tudo de bom, ele é o máximo, né? Então, esse cara que já é bem objetivo, né, que é do jeito dele, a liderança, imagine ele ainda se sentindo o poderoso Thor, vamos pensar, vamos engrandecer isso daí, né? E é super bacana você observar esses pontos, porque a questão aqui não é dizer se ele é pior ou melhor.
A grande questão aqui é a gente trabalhar o autoconhecimento, né? A partir desse momento em que eu conheço, eu posso começar a mudar e analisar ou ter a empatia de uma maneira diferente, não é, Fernanda? Perfeito, Carminha, porque a gente não vai mudar o temperamento da outra pessoa. O que a gente precisa fazer é lidar melhor com comportamentos que são diferentes que o meu. Certo. E aí, esse é o primeiro ponto perfeito, autoconhecimento. O meu e entender o comportamento do outro, o temperamento do outro, porque aí a gente faz ajustes, a gente se comunica no mesmo idioma, porque aí chega, aí a gente começa a falar a mesma linguagem. Isso, e a gente está falando nas nossas lives, se vocês assistirem, muito sobre autoconhecimento, gente, muito mesmo. Por quê? Porque a essência da vida hoje é o autoconhecimento. Nós precisamos nos conhecer melhor e mais profundamente para lidar com todas essas questões que estão aí na sociedade, nas nossas relações, e principalmente por conta desse momento que a gente está vivendo, não é? Muito bem, então a gente falou um pouquinho desse colérico, e aí se você se reconheceu bacana, dá para você fazer uma autorreflexão, a ver, assim, para você ver quais são os pontos que você vai poder melhorar ou mudar, se assim você quiser, né? E realmente é um grande desafio, né? Porque você precisa conhecer bem para poder interagir com essa pessoa, com um colérico. Então agora, vamos falar de quem agora, Fernanda? De qual outro temperamento? Do sanguíneo, Carminha. Bah, vocês já ouviram falar do sanguíneo? De quem tem esse temperamento? Caramba! Como que é, Fernanda? Como que é a característica dele? A Mary colocou assim que o desafio com o colérico é o diálogo, né? Porque é muito difícil dialogar com o colérico. Sim, porque ele tem toda uma característica impositiva, né? Vai, faz, contagia, e ele é a bola da vez, né? E tá tudo bem também, gente. O que nós temos que perceber é a questão do excesso. O que está em excesso? O excesso vai sempre nos prejudicar. Fala, Fernanda, então, para nós, sobre este sanguíneo. O sanguíneo é aquele temperamento que é comunicativo, é leve, é o comunicador. Aquela pessoa que se apresenta muito extrovertida, expansiva, que fala com o corpo, com o gesto, o tom de voz é um tom de voz mais alto, porque ele se destaca. Que a grande característica do sanguíneo, dos comunicadores, de pessoas relacionais, como são os influentes, também posso chamar de influente na linguagem DISC, são as pessoas extrovertidas, comunicativas, relacionais, e aí elas são leves, elas são simpáticas, elas se apresentam flexivas, muito persuasivas, porque elas têm a habilidade verbal, elas envolvem a gente, e tira a conversa do bolso, porque é aquela pessoa que você viu ali na fila do cinema, já buscou, já conversou, já se ligou, já se conectou, e são muito sempre divertidos, muito leves, muito sorridentes, o sorriso farto, assim que são essas primeiras características do sanguíneo, do influente. Enquanto que o colérico, gente, ele pisa firme, ele vem marcando passo, mostrando que ele chegou. O sanguíneo, que a Fernanda está colocando, ele é mais leve, né? Ele sai, assim, na ponta dos pés, ele não chama muito atenção, né? É como se ele estivesse dançando, assim, né? Mas ele está muito vivo, muito alegre, mas a leveza dele contagia também, né? Aqui, Fernanda, entrou também o futuro da gente, que eu não sei ainda o nome da pessoa, entrou para estar com a gente aqui a Sara Severo, a Bárbara Destro, né? E a Mary está contribuindo aí também, né? Muito
muito bom, muito legal isso. Se vocês tiverem dúvidas, vão colocando, né? Fala mais pra gente, Fê, sobre este sanguíneo. O sanguíneo, a gente também reconhece, a gente está falando, a gente está construindo os pontos de destaque, mas a gente também está trazendo alguns pontos para serem olhados. O sanguíneo, ele pode ter dificuldade com ouvir. O anterior também tem dificuldade para ouvir, porque os dois são muito de falar. Mas aqui o sanguíneo, o influente, o comunicador, ele tem necessidade de falar, de se conectar, de se relacionar. Ele pode ter dificuldade com organização, com detalhe. Algumas vezes ele fica muito no superficial, fica dando voltas em círculos e acaba não tratando do cerne do problema. Ele vai mais escutar aquilo que bate com os interesses dele. Ele pode, no momento de estresse, abusar um pouco dessa gesticulação, de pegar, do abraçar. Ele pode sair um pouquinho do tom, às vezes pode até invadir um pouco o espaço do outro. Mas vamos voltar para o positivo. É uma pessoa que está sempre buscando novidade, experiências, conhecer pessoas novas. O influente, o comunicador, o sanguíneo, vai ser aquele tipo de pessoa que tem 1 milhão de amigos e conversa com esse 1 milhão de amigos, viu? Ele só não vai aprofundar esse 1 milhão de contatos. Vai ter os amigos mais próximos, mas é aquela pessoa muito festeira, que vai buscar um happy hour, uma reunião, uma festa, porque ele se abastece de pessoas e de relacionamentos. Isso mesmo, gente. Enquanto o colérico que a gente estava falando lá, né? Ele é do executar, do fazer, né? Do fazer acontecer, ele vai e ele faz. O sanguíneo, né? Como a Fernanda bem colocou, ele é o comunicador, né? O influente que ela está falando. E a gente tem que perceber uma coisa muito importante, né? Aquele que executa, vai fazendo, ele também não presta atenção em nada, assim. Ele não planeja, né? Ele não faz análise. O que eu falo, gente, é fazer com mais detalhes, tá? Então, eles estão tão naquela energia que eles saem fazendo. E o sanguíneo, né? Ele fala, ele é uma pessoa que contagia tanto na sua fala, que quer falar, mostrar quem ele é no diálogo, que ele esquece de escutar os outros. Né? Ele tem a dificuldade de ouvir as pessoas, de ter uma escuta genuína. Então, a gente precisa prestar atenção muito nisso, né? Aqui a gente tem a Anaí que está dizendo assim, nossa, agora nem sei quem eu sou. Então, quem sabe até o final da live você vai conseguir identificar aí quem você é, Anaí. Porque, de fato, a gente tem, assim, aonde que eu me encontro, né? Dentro desse grupo, né, desses 4 temperamentos. E você vai identificando essa característica. Aí a Simone colocou assim, ela vai ver os outros 2 porque o pessoal aqui na live estão identificando quem eles são. Isso é muito legal. Vamos lá, Fernanda. Então, mais alguma coisa sobre esse sanguíneo? Olha, o sanguíneo, né, ele observa tudo, mas ele esquece, gente. Sabe por quê? Porque ele não é assim, ele fala tanto que ele esquece de prestar atenção, né? Então, se você se identificou com isso, olha lá, será que você não é um sanguíneo, né? Não que o colérico não faça isso, né? Ele examina, depois ele vai esquecer mesmo que o negócio dele é fazer. Mas o sanguíneo, gente, ele é demais, né? É demais isso, né? Vamos lá, Fernanda. Esses 2 primeiros temperamentos, perfis que a gente falou, então, os 2 são muito práticos, extrovertidos, voltados para a ação. É como você falou, ambos são de fazer e depois eu vejo como eu planejo, como eu lido. É aquela história da gente jogar o chapéu e depois ver como vai sair correndo para buscar esse chapéu. Agora, os outros 2 temperamentos, a gente está caminhando para o lado do introvertido. Então, a gente está saindo
da extroversão, da agilidade, da praticidade, e a gente está caminhando para 2 perfis que vão se apresentar mais reservados, mais introvertidos. Ambos agora são voltados muito para a informação, para planejamento, porque eles são mais teóricos. E eles, o modo de funcionar muda um pouquinho, porque eles vão precisar de mais tempo para absorver a situação, para entender a situação. Eles serão mais reativos, eles não pegam e faz. Os 2 primeiros, pega e faz. Já pensa rápido, já quer fazer logo. Mas esses 2 perfis, não. Eles vão demandar um pouquinho mais de tempo para avaliar, pensar prós e contras, pegar mais informação. Então, aqui agora a gente vai falar de 2 perfis que são mais teóricos, mais desacelerados e, de novo, não tem certo, não tem errado. Existe um modo de funcionamento e não tem o melhor ou o pior. A gente só está falando de 4 perfis, temperamentos diferentes. E você vai ser o melhor sendo você mesma. Esse é o nosso objetivo aqui. Entender o perfil para a gente se acolher. Então, feita essa introdução, o terceiro perfil é o perfil... Pode falar. É que a Sara disse assim, eu sou os 2 perfis. E acho que é muito legal a gente falar sobre isso, que eu achei interessante, né? Ela falar sobre os 2 perfis. Então, Fernanda, fala um pouquinho sobre isso. Como é que a gente vai identificando isso? Antes de você começar os introvertidos. Mais introvertidos. Isso é muito comum. Geralmente, a gente tem 2 temperamentos misturados. A gente vai ter esses 2 temperos. E aí, para a gente saber, a gente tem que conhecer cada um, o puro, o temperamento puro, que é o que a gente está fazendo aqui, porque aí você vai se reconhecendo nos 2. Então, isso é muito comum. Ser colérico, sanguíneo ou sanguíneo colérico. Porque os 2 estão aqui do lado da extroversão, esses são a mistura, digamos assim, mais comum. E aqui do outro lado, dos introvertidos, também é comum ter a mistura dos 2, que a gente já vai falar. Então, é isso mesmo, é muito mais comum a gente ser a mistura, mas pode acontecer da gente só ter um temperamento que mais fala com a gente. Bacana, eu espero que a gente tenha ajudado aí a Sara e os outros que estão aqui com a gente também, né? Para entender que a gente tem, às vezes, mais do que um temperamento, né? Tem um mais ativado e o outro acompanha. Então, Fer, comenta pra gente, começa a falar pra gente, e o próximo, então, já que você vai falar do introvertido, vamos falar, então, do fleumático? Vamos, a Simone até chamou aí o fleumático já. O fleumático é aquele perfil que no DISC que a gente chama de estável. O fleumático são aquelas pessoas que nem assim como eu, que tem uma fala mais mansa. São pessoas que geralmente se apresentam simpáticas também, mas já é introvertido, já tem um tom de voz mais baixo, é aquela pessoa que a gente já vê que é uma pessoa calma. Muitas vezes, até diante de um problema, ela busca ficar calma, se manter paciente. Chegamos no melhor ouvido dos temperamentos. Os fleumáticos e os estáveis, eles querem saber da outra pessoa. Então, é aquela pessoa que, não, me fala mais de você, o que você fez, porque ele quer saber, ele tem interesse por saber pelo outro. Então, para eles é muito importante manter a calma, o equilíbrio. Equilíbrio é uma palavra muito importante para o fleumático, para os estáveis, porque eles buscam isso. Também tem muita necessidade de segurança. Tem uma questão que pode pegar aqui no estável, porque o fleumático, o estável, ele olha muito para o outro. Ele cuida muito do outro em primeiro lugar. Às vezes ele pode até se esquecer um pouquinho, esquecer de si, coloca muito o outro. Ele tem essa questão de contribuir,
de servir o outro, de fazer pelo outro, e às vezes vai deixando para si. E outro ponto do temperamento, às vezes ele não gosta de sair do centro, do equilíbrio. Então, às vezes, ele vai colocando uma série de problemas debaixo do tapete, evitando conversas difíceis, evitando conflitos, e vai engolindo aquilo tudo. E vai engolindo isso tudo, e muitas vezes isso vai acumulando, vai gerando ressentimento, mágoa, porque tem dificuldade de dizer o que sente, de se posicionar, de colocar a sua voz. Muitas vezes ele pode se calar, isso é uma tendência, mas que a gente pode aos poucos ir trabalhando isso, ele tem a tendência de não falar, deixar o outro falar, e nisso os outros vão engolindo o espaço dele. Então, o estável e o fleumático estável, ele tem que, pode já se perguntar se é isso que está acontecendo, que às vezes não está colocando limite, dizer não. É muito difícil para o estável, para o fleumático. Então, esses são pontos que eu trouxe aqui para a gente pensar e dar mais dica para o pessoal se percebendo. Isso mesmo, gente, porque o fleumático, como a Fernanda colocou, ele gosta mais da rotina, ele gosta daquelas coisas mais determinadas, certinhas, né? Porque isso é muito importante para ele, né? Como ele é mais introvertido, né? Então ele gosta de planejar as coisas, não é, Fê? Ele gosta de organizar tudo para ele não perder o controle, a segurança, né? Então, esta relação que ele tem com o exterior, ela é boa, é muito boa, né? Mas ele gosta mais de olhar, né? Um olhar diferenciado, não é? Essa questão que você trouxe é muito do fleumático, do estável, porque como eles gostam de segurança, eles vão apresentar um temperamento mais voltado mesmo para o passo a passo, no ir devagar. Então, vou planejar bem os caminhos, fazer os prós e os contras, por essa necessidade de segurança. Outro ponto que eu acabei esquecendo de falar, os estáveis e os fleumáticos estáveis, eles cuidam de pessoas, mas lembra que eles são introvertidos? Eles vão ser mais voltados para relacionamentos de longo prazo. Então, eles não vão ser de quantidade, eles vão ser de pouca quantidade, mas muito profundos. Então, eles cultivam esses relacionamentos. E eles se apresentam muito leais a essas relações centrais. Eles são muito do presente, de estar com esse outro, mas não tem tanto envolvimento assim, né? Eles são mais reservados, um pouco mais reservados, certo? Certo. E essa questão não quer dizer que os outros não são leais, tá, gente? Mas o fleumático, ele é muito intenso nisso, né? Ele traz muito aquela questão do acolhimento, do acolhimento maternal, da confiança, né? Isso é muito bacana no fleumático. Gente, Carminha, só para falar, por exemplo, os fleumáticos, eles têm a tendência, por exemplo, essa questão da lealdade, foi no sentido de, por exemplo, eles têm a tendência de ficar muito tempo no mesmo emprego, no mesmo local de trabalho. Por isso, porque o trabalho muitas vezes é a extensão da casa deles, e foi no sentido de fechar essa parceria, às vezes é uma parceria de muito longo tempo, e aí fica 10, eu me apresento fleumática, eu fiquei, e a gente está numa época que a gente muda de emprego, eu fiquei 10 anos no meu emprego, e foi muito difícil pensar para sair, foi nesse sentido, de ser muito leal com essas relações muito próximas, ele está com você e não fecha, mas não falando de outros perfis, é só para ressaltar esse traço, para ver se o pessoal se reconhece. Muito legal. A Simone colocou uma coisa muito importante aqui também para nós, que a gente vem falando bastante, né, Fernanda?
que é a gente se entender dentro desses perfis, dentro desses temperamentos, né? E parar de querer fazer com que o outro seja o que você acha ideal. Você é o seu ideal. Agora, o outro é diferente. Lembra que a gente falou que o outro é singular? Que o outro é um ser único? Ele não vai ter o seu perfil. Ele vai pensar de forma diferente. Ele vai agir de forma diferente. E aí a gente trouxe vários pontos sobre isso, não é? Se colocar no lugar do outro, entender quem é esse outro, do que esse outro gosta, a gente vem falando sobre isso. E esses temperamentos, entender esses perfis, só contribui para você alimentar e potencializar esse seu autoconhecimento e a empatia, que é extremamente importante num relacionamento. Muito bem, Fernanda. Fechou? Aqui? Essa foi a grande sacada mesmo. Eu só vou trazer um exemplo rápido, Carminha, porque o meu marido é colérico. Para você ver como eu sofria antes, porque isso aparece até na hora de dirigir. Porque eu não dirijo rápido como ele. Ele queria que eu dirigisse rápido como ele. Carminha, no começo, eu não entendia de temperamento. Foi uma guerra que muitas vezes eu falei assim, eu estava a ponto de parar o carro. Você quer dirigir? Ou você deixa eu dirigir como eu dirijo. É mais ou menos isso que a Simone trouxe. Eu não vou dirigir do mesmo jeito que ele. O meu temperamento, o meu jeito é diferente. Então, a partir do momento que a gente começou a respeitar mais esse jeito, eu não sou meu marido, o meu marido também não tem meu temperamento, a gente lida melhor um com o outro. Ele parou de querer que eu dirija rápido como ele, porque eu tenho o meu tempo, eu tenho o meu ritmo de dirigir. E aí a gente se acertou. Paramos de brigar, Carminha. Isso é maravilhoso. Isso que você está falando também ao encontro do que a Simone colocou aqui de novo, né? Que a ignorância é o pontapé inicial para a caminhada, para o desamor. A ignorância, no sentido da falta de conhecimento, né, gente? Quando a gente não tem o conhecimento, se nós não formos uma pessoa que observa, uma pessoa acolhedora, uma pessoa que vai buscar se colocar no lugar do outro, mas eu vou resumir tudo isso em respeito. Né? Se você não for uma pessoa que não tem respeito por você, consequentemente, isso vai impactar no outro, porque você deixa de olhar isso. Você não vai conseguir entender que o outro é diferente. Né? Então, de fato, você vai dar um pontapé inicial aí para que aconteça o desamor. Né? E esse teu exemplo, Fernanda, se você não tivesse a atitude, né, também de observar e estar aprendendo sobre isso, com certeza iria existir aí um momento de desamor, de desavença, que não seria legal. E olha que bacana, né? Entender que o outro é diferente e juntar as forças aí, agregar para impactar de uma maneira diferente, potencializar e tornar mais saudável ainda essa relação e esse amor, não é mesmo? É isso mesmo. A gente precisa primeiro conhecer e a gente está dividindo muita coisa bacana aqui com vocês. Mas aí tem que levar esse conhecimento para a relação, para o relacionamento. Porque uma coisa é as fichas caírem aqui, outra coisa é a gente praticar. E vai com calma, é passinho por passinho, mas começa com o conhecimento, como esse que a gente está dividindo aqui com vocês. Vamos passar para o próximo caminho, o próximo temperamento, para a gente fechar, e aí o pessoal já pode acompanhar e se identificar, porque tem um último perfil, também aqui do lado do introvertido, que é o melancólico. Eu não gosto muito dessa palavra, não, mas é do temperamento, dessa teoria. Eu gosto mais de chamar esse perfil dos analíticos, o perfil da conformidade. Esse perfil é aquela pessoa que se apresenta, que sabe demais, estuda demais, pesquisa demais, porque ele tem sede de informação, de evidência, de prova. É uma pessoa que se apresenta muito detalhista, muito voltada para entregar as entregas de qualidade. Então, é aquela pessoa que vai entregar um relatório, vai entregar um projeto com um nível de qualidade top.
porque ele funciona muito com esse alto padrão de qualidade. Às vezes também ele é muito autocrítico com ele mesmo, o medo de errar, porque ele quer fazer tudo tão perfeito, ele está sempre buscando mais informação, dados, evidências, para entregar de forma muito perfeita, porque o analítico, ele trabalha muito com a parte racional. Muito do analítico está aqui, na cabeça, e eu digo na cabeça, é a racionalidade. É uma pessoa que vai ter a tendência a ser muito autodisciplinada, muito organizada, sistemático, porque ele cuida do começo, do meio, do fim, acompanha. Também tem uma tendência a ser um pouco controlador pela questão de entregar certo. Então, aí ele está vendo se os outros estão fazendo certinho, cumprindo as regras, porque também é um perfil que observa muito as regras, observa muito procedimentos. Ele é aquele, trazendo de novo a direção, é aquele melhor motorista, que a velocidade é 50 por hora, ele vai andar 50 por hora. Ele cumpre regras. Esse é o modo de funcionamento do analítico, que é o melancólico. Quer colocar alguma coisa, Carminha? Quando você fala, eu vou lembrando. Isso. Você sabe que é a gente entender que o melancólico, ele parece uma pessoa desanimada, mas ele não é. É porque ele vai pesquisando tão profundamente todos os pontos, ele analisa tudo. Às vezes ele está parado, olhando para você, e aquilo que você está falando, parece até que ele não está te dando bola. Não é. Ele está analisando profundamente os pontos que você está falando. Então, ele está lá racionalmente, não é mesmo? Ele está ele está internalizando aquilo. Por isso ele é muito mais solitário, né? Ele gosta de fazer as coisas dele mais no canto dele, reservado, né? Então, esta característica que ele traz, ela é acentuada também. E não esqueçam, gente, a Fernanda está trazendo isso e está colocando também para nós que todos temos nós temos os perfis, mas nós temos também o lado positivo e o lado negativo. Se vocês lembrarem da nossa live anterior, a gente pode falar assim, né? Qual é o maior que você está, qual o lado mais que você está usando? Você está usando mais o seu lado da girafa ou o seu lado da raposa? Você está mais com o coração gigante ou você está mais no frenético da raposa, né? Então, são questões para a gente analisar importantíssimas, né? Importantíssimas. A Simone está perguntando aqui, ó. Existe um teste para saber o que eu sou? Existe sim. Existe sim. A Ci já está falando sobre isso. A gente vai falar de uma surpresinha aí no final, né, Fernanda? Isso. A Bárbara está perguntando como você prefere chamar os melancólicos, né? São de analíticos, né? A Fernanda colocou analítico, porque eles são pessoas que gostam muito de analisar profundamente as coisas. E a Simone está perguntando aqui, e aí você pode complementar, se você quiser, Fernanda, a resposta da Bárbara. E a Simone está perguntando também se vocês podem fazer essa análise, né? Se a gente pode fazer análise. Então, sim, gente. Tem mais algum outro termo, Fernanda, para a gente responder a Bárbara? A gente trabalha, né, ou com melancólico, ou com analítico, né? Eu não tinha conseguido enxergar a pergunta da Bárbara. Então, os melancólicos são os analíticos. Posso também falar as pessoas que buscam... Conformista também não vai servir, porque eles são a favor da conformidade, das regras. Então, as pessoas que buscam cumprir regras, obedecer às regras. Mas o mais fácil mesmo, Bárbara, os analíticos.
Isso. E cuidado, gente, para nós não levarmos esse talento da pessoa, porque aqui nós estamos falando de talento, né? A pessoa é uma autoexecutora, isso é um talento, ela vai e ela faz, que é o colérico, né? A pessoa é também aquela que se comunica, que influencia, que se comunica muito bem, que tem uma influência muito grande, né? Esse é um talento dela. O outro é aquele que é muito planejador, que é o cara que planeja as coisas antes de realizar, né? A pessoa que vai fazer isso. Também é um talento. E agora esse talento do analítico, ele é uma pessoa extremamente analítica, ele vai observar os pontos que podem dar errado e os pontos que não podem dar que não podem dar errado. Então, vamos analisar dos dois pontos de vista, né? O que eu entendo que é bom e o que está em excesso. Tudo que está em excesso não é bom, e a gente já falou isso para vocês, né? Ele observa tudo e é uma pessoa, esse colérico, esse melancólico, que além de ele observar, ele vai guardando as coisas, porque ele precisa de informação. Não é, Fernanda? Para dar conta do que ele é. Então, não esqueçam, são qualidades, são talentos. Não olhem para a pessoa e menospreze o seu parceiro, a sua parceira, ou até você. Olhe isso como um presente, como uma qualidade, né? Você é assim. E se tiver em excesso, é claro que precisa trazer para o equilíbrio. E é possível trabalhar sim, né? Vamos falar... Pode continuar, Fê. Eu fiquei pensando, Carminha, imagina só quando um analítico se casa com um sanguíneo, que é aquele relacional. Porque quando você falou um ponto do analítico, que ele é mais reservado, olha só, o analítico, ele precisa de um espaço dele, ele precisa de um tempo só com ele. Você imagina casado com uma pessoa relacional, sanguínea, que tem necessidade de estar junto, de interagir, e ela quer, o parceiro, aqui eu dei o exemplo da esposa, por exemplo, sanguínea, que quer sair, quer ver gente, e o analítico precisa de um tempo em casa. O relaxar dele é ficar em casa, algumas vezes sozinho. Quando a gente entende que os dois têm maneiras diferentes de se abastecer, têm maneiras diferentes de se relacionar, fica mais fácil, porque a gente respeita esse temperamento, porque ele não está reservado porque aconteceu alguma coisa. Não, é porque ele funciona. Pode ter acontecido, sim, mas a gente... Aqui eu estou partindo no momento que, em casa, por exemplo, no final de semana, pode ser que ele queira ficar em casa sozinho, ter um tempo para ele, para uma leitura, para um estudo. E aí o parceiro que é sanguíneo vai querer sair, ver gente, trazer gente para casa. E aí, como é que lida com isso? Como equilibra temperamentos tão difíceis, desculpa, no sentido de diferentes. Eu estou atendendo eu estou conhecendo um casal que tem isso, e está muito bonito isso de se entender, esse casal cliente, e está muito bonito de ver como eles estão se ajustando, como eles estão entendendo, como são perfis, porque eles falam, não, a gente é água e vinho, a gente não... A nossa afinidade psicológica aqui é nada, mas foi esse convite que eu falei, gente, se vocês somassem forças, ao invés de falar que é diferente, vocês se complementassem, porque o sanguíneo, ele não é de planejamento, mas aí tem o outro par, que é do planejamento, que é analítico, que complementa, que faz as perguntas que às vezes precisa fazer, pensa mais a longo prazo, de forma mais racional. Por que não se complementar? E olha que bacana isso que você está falando, Fernanda. Que exemplo maravilhoso. Posso contar aqui rapidinho também, vou contar aqui rapidinho um exemplo que a gente pode dar sobre esse colérico e o fleumático, por exemplo, né? Que a gente tem lá o executor e o planejador. Pensa você em casa, com o teu maridão ou com a tua esposa maravilhosa,
E, de repente, a esposa resolve mudar uma pia de lugar, sei lá, alguma coisa de lugar. E ela é colérica, ela é a pessoa de executar. Gente, ela vai querer fazer. E você, na sua auto performance de planejador, planejadora, né, do fleumático, você vai falar assim, não, mas olha, a gente precisa ver se vai dar certo, medir aqui, medir ali. Será que vai? Vamos dar uma analisada mesmo? Peraí, precisa planejar que dia que a gente vai fazer isso, que horas isso. Olha, eu posso dizer que se você tiver esse conhecimento, beleza, você vai entender que ele é desse jeito, né? Não, tá bom, a gente precisa planejar, mas não tanto. E ele também vai entender que o seu negócio é de sair fazendo. Você não tem tempo, entre aspas, né, de ficar esperando, planejar, analisar se vai dar certo ou não. Então, é melhor, né, a gente mesclar isso daí e equilibrar. Simone colocou aqui, melhor mudar a pia, senão apanha a mulher colérica. Pois é, porque o marido fleumático vai falar assim, mas para que vai mudar a pia? Tá tão boa a pia aí nesse lugar, desse jeitinho. Mas aí, para não dar briga, ele vai ter a tendência, tudo tendência, de não falar, então vamos trocar essa pia mesmo do seu jeito, no seu tempo, mas depois pode dar uma confusão danada. É verdade. A Lília está falando assim, porque depois quem vai mudar a pia é ele, no final das contas. É isso mesmo, né? Agora pensa, pior seria, gente, se nós tivermos, né, alguém que você é o colérico, é o de que vai, que faz, e aquele que é o analítico, seu parceiro ou parceira analítico. Caramba! Ele vai ficar analisando tudo, o que pode dar certo, o que pode dar errado, ele vai ficar nos mínimos detalhes. E pensa aquela pessoa ativa, que vai, que faz, com aquela pessoa que é analista, né, que observa muito, não é isso? Olha, a gente está dando boas-vindas aqui, depois da pia, o vinho para comemorar a mudança. É isso aí, Simone, depois da pia, o vinho para comemorar, dando tudo certo, beleza, beleza. Vamos dar boas-vindas para a Renata Lima, para o Fernando Cetra, né, para a Lilian Cetra também, que estão aqui com a gente nessa live muito bacana, né? Muito legal. Que bom ter vocês aqui, gente. Que bom vocês estarem aqui compartilhando esse momento com a gente, não é? E o que a gente tem hoje, Fernanda? Na semana passada, a gente... Você quer falar mais alguma coisa sobre os temperamentos? Alguém tem alguma pergunta para fazer? Sim, aproveitar, se tiver pergunta, já manda aqui para a gente ajudar vocês em alguma questão que vocês estão aí com algum perrengue, alguma questão para resolver. Tem a Marta também que entrou aí na nossa live, muito bacana, muito bom. A gente tem ainda assim deixa eu ver aqui, estamos aí com 6 minutinhos ainda, gente. Então, se alguém tiver alguma pergunta, alguma dúvida, fala aí. Na semana passada a gente trabalhou com alguns pontos bem bacanas, né, sobre essas questões do relacionamento. E legal também, gente, que vocês divulguem, caso outras pessoas que vocês conheçam, analisa, né, veja como é que é a pessoa, e daí, se ela quiser, ela pode assistir a nossa live também, indica, compartilha, né, porque as informações, é sempre muito bom a gente ter informações para poder complementar o que a gente já sabe, né? Agregar o que a gente já sabe, não é mesmo? Perfeito. Vamos falar do nosso teste? Vamos, olha só. Como é que a gente vai fazer hoje, Fernanda? A gente tem feito aqui, gente, sempre no final das nossas lives, quando é possível, a gente passa um testezinho, sorteia um testezinho para as pessoas que estão participando, né? E hoje não vai ser diferente, né? Nem sempre a gente consegue. Mas hoje a gente vai conseguir, sim, sortear aí, né, Fernanda? Para quem quer conhecer o seu perfil comportamental, né? Qual é o seu perfil comportamental, não? Qual é o seu temperamento, né? Então, vocês vão ter que se inscrever no nosso Instagram. No meu e no da Fernanda, ok? E quem mandar um direct pra gente, né, Carminha? Isso. Como a gente precisa
ou do e-mail, ou do WhatsApp, para a gente mandar esse teste, para que vocês... É um teste rápido, é só para dar uma pista, um indicativo aí dos seus principais temperamentos, o que aponta primeiro, o que aponta segundo. E aí já é um momento para você se avaliar. Mas aí a gente precisa de você ir lá no perfil da Carminha ou no meu perfil, mandar um oi para a gente com ou o WhatsApp ou o e-mail, para a gente enviar essa tabela para você. Isso, coloca lá que você participou da nossa live de temperamentos e coloca o seu e-mail, não é, Fernanda? E-mail ou WhatsApp, o que você quiser, que aí é fácil para a gente mandar. Isso, E acompanhar a gente toda quinta-feira. A gente vai estar aqui, né, Carminha, juntas, falando de relacionamento. Isso mesmo, gente. Deixa eu contar uma coisa para eles, Fernanda, que no próximo, a gente vai ter aí uma próxima live também, né? Para a gente fechar esse primeiro momento nosso, essa primeira caminhada, né? Primeira jornada nossa dessas lives, tá? Então, na próxima live, quinta-feira que vem, tem sim. A próxima live, quinta-feira que vem, dia 11. É isso, não é? Então, isso. É dia 11, às 15 horas. E nós vamos falar, sabe o que, gente? Sobre os 5 principais erros a serem evitados no relacionamento. É claro que existem vários, mas nós vamos falar sobre 5 que nós temos que evitar. Vai ser show. Então, dia 11/5, às 15 horas, nós esperamos vocês aqui, novamente, com a gente, né? Para que a gente possa aí ajudar, compartilhar com vocês um pouco do nosso conhecimento. Essa live vai ser no Instagram da Fernanda, porque nós fazemos isso. Uma semana é no meu Instagram, na outra semana é no da Fernanda. Então, nessa semana foi o meu. Agora, semana que vem, nós vamos estar no Instagram da Fernanda e vamos saber um pouquinho quais são esses erros que nós temos que evitar, né, para ter um relacionamento mais saudável. Ok, gente? Ótimo. E aí, escrevendo aí no direct, colocando aí no aviãozinho para nós. Estamos esperando, hein, gente? Tem várias pessoas que já foram sorteadas, não é, Fernanda? Isso. E lembrando que o nosso canal está aberto. Precisando de tratar alguma coisa, porque é tão rico o perfil, os temperamentos, que a gente depois no futuro pode voltar a falar mais da prática, para discutir alguns casos que a gente se deparou, que vocês trouxeram para a gente. Esse é um espaço de troca que a gente quer construir com vocês. Então, conversem bastante com a gente, que a gente vai procurar atendê-los aqui. Gente, muito obrigada, viu? Obrigada, Relima. Obrigada a todos. Porque, né, se gostaram aí, coloca aí como assim. Obrigada. Muito legal. A Nay, a Bárbara, Simone, Severo. Gente, muito obrigada. Isso. Vera, Mary, Ju Martins, Anaí, né? A Sara que você falou, a Renata Lima, o Fernando, a Marta. A Ju Martins. Isso, a Simone, né? Muito obrigada, gente. Gratidão e até a próxima live, quinta-feira, às 15 horas, no Instagram da Fernanda, nós duas aqui, falando sobre relacionamentos. Um grande beijo para todos e até quinta. Até. Até, Fê. Beijos. Tchau, Carminha. Tchau, gente. Tchau, meu anjo. Boa tarde.